Continua. Embora ainda não esteja completo, é compreensível e claro. O resultado das eleições é doloroso, mas inequívoco. A responsabilidade e a oportunidade de governar não foram dadas a nós. Parabenizo o partido vencedor. O líder da oposição húngara, Péter Magyar, já declarou sua vitória nas eleições parlamentares. E os votos que já foram contados mostram que o partido de oposição TISA realmente está conquistando a maioria constitucional no parlamento da Hungria, ou seja, 135 votos, embora, ressalto, nem todos os votos tenham sido contados ainda. Ao mesmo tempo, neste momento começaram grandes protestos em Budapeste enquanto aguardam o anúncio dos resultados oficiais. Quero destacar imediatamente que quem está protestando são exatamente os apoiadores do partido TISA e, eu diria mais, eles estão comemorando essa vitória porque hoje na Hungria também foi registrada uma participação recorde. Nas eleições parlamentares de domingo foi registrada a maior participação da história pós-comunista da Hungria. Quase 78% dos cidadãos foram às urnas. O político pró-Rússia Viktor Orbán, que está no poder há 16 anos e busca a quinta vitória consecutiva nas eleições, recebeu o apoio do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, mas isso não o ajudou a vencer. Ao mesmo tempo, é importante entender que, devido ao sistema eleitoral injusto e muito complicado na Hungria, o resultado ainda pode ser alterado no último momento, apesar da grande diferença nos votos. Agora vamos analisar e vou mostrar onde pode estar a pegadinha. Além disso, vale lembrar que mesmo que o vencedor Péter Magyar se torne o novo primeiro-ministro, Orbán construiu um sistema de poder no país de tal forma que será muito difícil para o novo primeiro-ministro implementar rapidamente todas as reformas prometidas. Meu nome é Alexei Pitti e vamos discutir esse tema juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário seu. E amigos, se este episódio parecer interessante e útil para vocês, peço que apoiem o trabalho deste canal do YouTube com sua doação ou sendo patrocinador no YouTube ou ainda com uma assinatura paga. Todos os links e informações de como fazer isso estão na descrição deste vídeo. Ou acesse o QR Code na sua tela para ir à plataforma Buy Me a Coffee. Essa é a maneira mais simples de apoiar o trabalho deste canal e eu ficarei muito grato por isso. E inscreva-se no meu canal do Telegram Pichi News. O link também está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o líder do partido de oposição húngaro TISA, Péter Magyar, já declarou a vitória de seu partido, embora a contagem dos votos ainda esteja em andamento. Péter Magyar já afirmou que Viktor Orbán o parabenizou pessoalmente pela vitória nessas eleições. E agora já foram apuradas mais de 50% das cédulas na Hungria. E de acordo com esses números, o partido TISA conquista a maioria constitucional no parlamento húngaro, ou seja, 135 cadeiras. Agora vamos analisar tudo isso em detalhes. Vale ressaltar que, de acordo com a lei, os resultados finais da votação só serão publicados até 18 de abril, embora o resultado, é claro, será conhecido muito antes. Logo após o fechamento das urnas na Hungria, foram divulgados os resultados de duas pesquisas de opinião pública realizadas pouco antes das eleições parlamentares na Hungria. E ambas prevêem, afinal, a vitória do partido de oposição TISA de Péter Magyar. De acordo com a pesquisa Median, o TISA receberá no mínimo 57% dos votos, o que equivale a 135 cadeiras no Parlamento. Por enquanto, isso coincide. Se continuar assim, isso será uma reviravolta, eu diria até uma revolução na política húngara, porque a oposição vai receber 2/3 dos votos, ou seja, a maioria constitucional no Parlamento. E assim, ela mesma poderá tomar a maioria das decisões sozinha. E o que é muito importante, nomear seu próprio primeiro-ministro, justamente Péter Magyar. Já Orbán vai para uma oposição ferrenha. Mas, ao mesmo tempo, de acordo com a pesquisa do TVN Research Center, Magyar receberá 55% e 132 cadeiras no Parlamento, o que já é um voto a menos do que 2/3 no Parlamento. Isso é ruim. As pesquisas dão ao partido Fidesz de Orbán 38% dos votos. Vale ressaltar que a sede do partido TISA fica bem em frente ao Parlamento da Hungria, em Budapeste.
Quem já esteve em Budapeste entende exatamente onde isso fica, e foi lá que hoje à noite imediatamente se reuniram grandes manifestações de opositores de Orbán e apoiadores do partido TISA. E sob aplausos entusiasmados de seus apoiadores nas ruas, Péter Magyar declarou que o TISA avalia os resultados das eleições com otimismo cauteloso, mas entende que venceu. Ele disse que a participação foi extremamente alta, o que sugere que cerca de 6 milhões de pessoas votaram. Isso mostra que os húngaros entendem a importância dessas eleições, destacando que principalmente os jovens votaram em Magyar. Esses jovens garantiram alta participação nas eleições. Magyar chamou a atenção para as condições desiguais nas eleições, que o primeiro-ministro Viktor Orbán criou durante seus 16 anos no cargo. Magyar agradeceu aos observadores independentes que se voluntariaram para monitorar as eleições e a votação. E esses observadores do partido TISA, atenção, foram oficialmente registrados cerca de 20 mil pessoas. Outra coisa importante, nas eleições parlamentares de hoje foi registrada a maior participação de eleitores de toda a história pós-comunista do país. De acordo com a Comissão Eleitoral Nacional, às 18h30 horário local, pouco antes do fechamento das sessões eleitorais. Quase participaram das eleições. 78% dos eleitores com direito a voto. A participação dos eleitores em Budapeste e em algumas grandes cidades chegou a ultrapassar 80%, e aqui há um momento interessante, porque foi justamente nas cidades que a maioria votou em Magyar. Enquanto isso, o base eleitoral de Viktor Orbán está nas pequenas cidades e vilarejos. Apesar das declarações de que houve fraudes, o presidente da Hungria, Tamás Sullyok, afirmou que as eleições foram bem-sucedidas e que a participação recorde significa que o vencedor receberá um mandato legítimo. E Viktor Orbán, mesmo que queira muito, não conseguirá contestar a vitória de Péter Magyar, porque 78% dos eleitores compareceram e deram seus votos. Mas aqui é importante lembrar que na Hungria existe um sistema eleitoral muito complicado e astuto, que pode não permitir que o vencedor implemente suas reformas. Aparentemente a vitória já está garantida, mas até agora só 50% dos votos foram contados. Depois entra em vigor aquele sistema eleitoral confuso que Viktor Orbán construiu, e é sobre ele que vamos conversar agora. O Parlamento húngaro, conhecido como Assembleia Nacional, é composto por 199 cadeiras, 199 deputados. A distribuição das cadeiras no Parlamento acontece de duas maneiras diferentes. 106 pessoas são eleitas, em distritos uninominais, onde cada distrito eleitoral escolhe um candidato. Ou seja, são 106 distritos, em cada um foi escolhido um. Aí estão 106 deputados. Vence aquele que obtiver o maior número de votos em seu distrito. Mesmo que a porcentagem de votos recebidos por ele seja inferior a 50%, não importa. O principal é ter mais do que o oponente. Ou seja, a maior parte do parlamento é composta por deputados eleitos pelo sistema majoritário. Bem, na Ucrânia todos entendem perfeitamente o que isso significa. Mas aqui tudo se complica um pouco. Os 93 assentos restantes no parlamento são distribuídos por meio de votação em listas nacionais de partidos. No geral, esses assentos são distribuídos com base na porcentagem de votos recebidos por cada partido. Bem, digamos se um partido recebe, vamos supor, 50%, 57%. Isso, sim, o partido TISA está prevendo 57% dos votos. Então eles recebem 57% dos votos. Assim eles ganham exatamente 57% dessas 93 cadeiras. Esse é um ponto importante ao qual vale a pena prestar atenção. No entanto, é evidente que Viktor Orbán inseriu ressalvas propositalmente para confundir o eleitor. E assim, digamos de uma forma muito híbrida, mas dentro da lei, Viktor Orbán consegue falsificar os resultados. Para concorrer a qualquer uma das 93 cadeiras, cada partido precisa obter pelo menos 5% dos votos. Essa é a cláusula de barreira. E o mesmo sistema funciona, por exemplo, na Ucrânia. Não há nada de incomum nisso. Mas é aqui que começa o mais interessante. Na Hungria ainda existem os chamados votos excedentes. Votos bônus. O que é isso? Lembra da votação nos distritos uninominais? Pois é. Uma parte dos votos que o vencedor recebeu no distrito é automaticamente transferida para o partido que ele representava.
E assim, se o partido do Orbán, por exemplo, obtiver 38% dos votos, mas ele tiver muitos candidatos majoritários que receberam mais de 50% dos votos em seus distritos, então ao partido do Orbán podem ser adicionados esses votos excedentes. Ou seja, no final, eles podem recalcular um pouco os resultados e dizer: olha, nos distritos uninominais, muita gente votou nos nossos representantes, então precisamos receber um pequeno bônus com esses votos excedentes. Se você já está confuso, saiba que isso não é tudo. Para complicar ainda mais a situação, cidadãos da Hungria que pertencem a um dos 13 grupos étnicos oficialmente reconhecidos, como ciganos, eslovacos, alemães e assim por diante, podem optar por não votar na lista nacional de partidos e, em vez disso, votar em um candidato separado da lista nacional dessas minorias. E isso não é tudo. Se um cidadão húngaro tem residência registrada, ou seja, está registrado em algum endereço, ele recebe 2 cédulas nas eleições, uma para o partido e outra para o distrito eleitoral uninominal. Já as pessoas que não têm endereço registrado na Hungria só podem votar nas listas partidárias nacionais. E toda essa confusão sempre ajudou o partido de Orbán a reunir a maioria dos votos, mesmo que na votação partidária eles aparentemente não conseguissem alcançar. É exatamente por esse motivo que eu não me apressaria em anunciar os resultados das eleições por enquanto. Ou seja, está claro que o partido TISA vai conquistar a maioria, mas qual será essa maioria? Isso ainda é uma questão em aberto. Bem, você sabe, os críticos de Viktor Orbán afirmam que grande parte do sucesso eleitoral dele sempre se baseou na busca por supostos inimigos externos. Cada ciclo eleitoral ficou marcado por uma nova ameaça externa. No início, Viktor Orbán se posicionou contra várias organizações da sociedade civil que, segundo ele, eram financiadas por Soros, que, você sabe, tem uma certa nacionalidade. Depois, Viktor Orbán se posicionou contra instituições liberais que supostamente impunham ideias vindas de Bruxelas à Hungria, enquanto ele defendia a soberania nacional, até mesmo nacionalista, do país. Depois, os migrantes se tornaram o problema. Ele diz: pronto, estamos lutando contra os migrantes. E essa foi a ideia da campanha eleitoral. Depois, Viktor Orbán construiu sua campanha contra o movimento LGBT+. Aconteceu que o LGBT era o maior mal, então toda a campanha foi construída em torno desse valor tradicional e assim por diante. E neste ano, o principal inimigo é a Ucrânia e Volodymyr Zelensky, que supostamente queria arrastar os húngaros para a guerra com os russos. A história do próprio Péter Magyar, que agora pode se tornar o novo primeiro-ministro da Hungria, também é interessante. Se você perdeu, o líder do partido de oposição TISA, Péter Magyar, foi apoiador de Viktor Orbán e até mesmo membro do seu partido e da sua equipe. Porque antigamente Orbán se posicionava como um liberal anticomunista. Magyar deixou o partido de Orbán durante grandes escândalos, alguns iniciados por ele próprio enquanto integrava a equipe de Orbán. Lembro que no ano passado o governo de Orbán foi abalado pela indignação pública depois que se soube que a então presidente da Hungria, Katalin Novák, concedeu perdão a uma ex-funcionária condenada por ajudar a encobrir casos de violência contra meninos menores de idade em um orfanato. Ela encobriu isso, mas o que essa história tem a ver com Péter Magyar? Continue ouvindo. Judith Varga, que na época ocupava o cargo de ministra da Justiça no governo de Viktor Orbán, também participou da concessão desse perdão. Funcionárias que supostamente cometeram violência contra meninos no orfanato. E as 2 mulheres acabaram pedindo demissão, enquanto Viktor Orbán simplesmente fingiu que não viu nada, não sabe de nada. E aqui fica ainda mais interessante porque a própria Judith Varga foi casada com Péter Magyar. Ela é a ex-esposa dele. No final, Magyar começou a contar publicamente os segredos do funcionamento da equipe de Orbán, porque ele mesmo fazia parte dessa equipe e a esposa dele também fazia parte dessa equipe. Ele afirmou que algumas famílias possuem metade do país. O combate à corrupção virou tema central da campanha eleitoral de Magyar. Ele afirmou que Orbán é um hipócrita, que apenas se faz passar por um defensor da soberania nacional contra a ideologia liberal de Bruxelas. Sim, na verdade, Magyar garante que essa máscara só ajudou Orbán a acumular uma enorme fortuna, enquanto os eleitores iludidos não entendiam o que estava acontecendo.
E o que também é importante, Magyar construiu sua campanha eleitoral discutindo os problemas internos e cotidianos da Hungria, desde a estagnação da economia até o mau estado da saúde pública, enquanto Viktor Orbán baseava principalmente sua campanha em questões de política externa. Já Magyar praticamente não falou nada sobre sua posição em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia ou sobre as relações da Hungria com a União Europeia. No geral, o partido de oposição, o partido TISA, claramente está à frente em termos percentuais, mas a questão é como será essa vitória. Porque se o partido TISA, de acordo com a contagem dos votos, não conseguir 2/3 das cadeiras no Parlamento, o partido de Orbán pode formar uma coalizão com políticos ainda mais de extrema-direita, para não permitir que Magyar simplesmente se torne o primeiro-ministro do país, e aí a situação ficará ruim, porque todas aquelas promessas que o partido TISA, liderado por Magyar, anunciou, digamos assim, elas vão continuar apenas no discurso, porque Orbán não vai simplesmente permitir que sejam implementadas devido à coalizão no parlamento e ao fato de que não será Magyar o primeiro-ministro. E neste momento, sabe-se que Viktor Orbán reconheceu oficialmente a derrota e, em seguida, vou citar suas palavras. Resultados das eleições, embora ainda não finais, já mostram que a responsabilidade e oportunidade de governar o país não ficaram conosco. Eu parabenizei o partido vencedor. Bem, Orbán reconheceu a derrota, o partido TISA venceu, agora vamos acompanhar as primeiras declarações. Para nós, como ucranianos, o mais importante em relação a Petra Magyar é entender qual será a sua posição em relação à Ucrânia, à integração europeia, se ele vai apoiar a entrada da Ucrânia na União Europeia e assim por diante. Porque, mais uma vez, quero enfatizar, houve declarações, mas elas foram muito vagas. Por isso não posso dizer que ele será parecido com Orbán, ele claramente não será um fantoche pró-russo, mas mesmo assim, como ele mesmo declarou, vou defender em primeiro lugar os interesses dos húngaros, o que, aliás, é algo a ser elogiado. Vou deixar reticências aqui, dê sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. E, amigos, se este episódio foi interessante e útil para vocês, ficarei grato pelo seu apoio, porque é graças ao seu apoio que este canal no YouTube existe. Você pode apoiar através de doação, assinatura paga ou sendo patrocinador no YouTube. Abaixo do vídeo você pode clicar no botão patrocinar e se tornar um patrocinador deste canal. Ou acesse o QR Code que está na sua tela, ou então na descrição deste vídeo você encontra todos os links e informações de como apoiar o canal Alexei Petty. Bom, é isso. Cuidem-se. Tchau a todos.